Tá gravando. Bom, ok, eu vou falar sobre assim, os princípios da eletrofisiologia e da ablação por catéter. O que eu procurei assim, colocar nessa apresentação é uma revisão mais para o cardiologista clínico e para o arritmologista clínico daquilo que, de fato, hoje a gente tem disponível para fazer dentro do laboratório de eletrofisiologia. É óbvio que, assim, para fazer essas intervenções, né, o entendimento de alguns mecanismos assim básicos, eles são importantes. Essas duas figuras, o Esteban falou na aula dele, são do potencial de ação à esquerda do ventrículo e à direita do átrio, mas o que é importante entender assim desse potencial de ação é que, em última análise, o que ele reflete é o funcionamento de canais iônicos que estão na superfície da célula. A passagem de íons de fora para dentro do miócito e vice-versa é que determina essa ativação celular. Quando esses canais, que são proteínas, eles não estão funcionando adequadamente, você tem modificações no potencial de ação. E essas modificações, elas são refletidas no eletrocardiograma. Isso aqui é um eletrocardiograma normal, sem alteração nenhuma, mas quando você tem uma modificação da atividade elétrica celular, surge a arritmia cardíaca. Então, é fundamental entender o mecanismo básico por onde isso é gerado, que é o mecanismo de reentrada. Como é que ocorre isso aqui? Na verdade, a gente tem em azul aqui a representação de um comprimento de onda. Esse comprimento de onda ele é determinado por duas variáveis, que é a velocidade de condução da célula e o período refratário. A gente observa que aqui tem uma areazinha azul mais degradê em vermelho. O que é esse vermelho? Esse vermelho é o gap excitável. A importância da gente entender isso aqui é que, por exemplo, quando a gente dá um fármaco para o paciente, ou dentro do laboratório de eletrofisiologia, você vai lançar mão de alguma manobra eletrofisiológica, você está tentando penetrar dentro do gap excitável para interferir com o circuito da taquicardia. Por exemplo, a gente vê, às vezes, de forma errônea, prescrever propafenona para paciente com cicatriz. O que ocorre, e que nesse caso é proscrito, é que quando você bloqueia o canal de sódio, você diminui a velocidade de condução da célula. Diminuindo a velocidade de condução, você pode aumentar o gap excitável e favorecer ainda mais fenômenos de reentrada. Então, assim, diria que no Brasil, o que a gente tem hoje para dar para esses pacientes hoje é a mildarona. Por que você dá ela? Para você prolongar o período refratário e tentar extinguir esse gap excitável. Por fim, esses fenômenos de reentrada, eles ocorrem em vários mecanismos de taquicardia. E o que a gente faz dentro do laboratório é tentar determinar, através de técnicas de mapeamento e manobras eletrofisiológicas, qual que é a menor área responsável por manter e sustentar aquela taquicardia. Essa área a gente chama de istmo. E, habitualmente, o que a gente faz? A gente faz uma cauterização dentro do coração para bloquear circuito elétrico. Isso aí que, em última análise, é o que a gente faz a maioria das vezes. À esquerda aqui, a gente tem uma representação que a gente tem um gerador de radiofrequência, um catéter de radiofrequência, e aqui a ponta do catéter em contato com o tecido. Uma vez que a gente aplica a radiofrequência, é importante o conceito a gente ter que não é a ponta do catéter que esquenta. O que acontece é que a corrente atravessa o catéter, atinge o tecido, e nisso ela gera calor. É esse calor que faz a lesão. E aí é importante a gente entender que essa lesão, esse calor, ele se dissipa tanto para o tecido, quanto para o sangue, quanto para uma placa dispersora de energia, que é para não queimar o paciente, que fica colado nas costas dele. Eventualmente, quando essa energia aqui não é bem aplicada ou não é bem titulada, você pode, ao invés de aquecer o tecido e causar a lesão daquele tecido cardíaco que você quer queimar, esquentar o sangue, por exemplo. E esse é um fenômeno que a gente não deseja dentro do laboratório, porque o sangue ele pode esquentar tanto a ponto de formar umas bolinhas e ferver. Quando essas bolinhas se rompem, a gente tem o POP. O POP é uma complicação da aplicação de radiofrequência que, por exemplo, pode levar a tamponamento cardíaco. Então, esse tipo de energia, ela tem que ser essas aplicações, elas têm que ser bem tituladas. Como que elas são feitas na prática?
A gente tem hoje no laboratório disponível vários catéteres, vários tipos de catéter. Catéter de curva fixa, catéter de curva variável, eles têm diferentes diâmetros para se adaptar a diferentes anatomias cardíacas. A gente tem catéter hoje de ponta sólida, de 4 e 8 milímetros. A gente tem catéter irrigado, ok? A função desse catéter, como eu falei, a gente esquenta o tecido e pode, eventualmente, aquecer estruturas adjacentes, por exemplo, o sangue, e ter acidente. Então, esses catéteres irrigados, o que eles fazem? Eles esfriam o tecido e permite que você empregue mais energia e faça uma lesão mais profunda. Essa é a vantagem desses catéteres. Além disso, a gente tem hoje disponível na atualidade uma coisa que tem cerca de 4 ou 5 anos, se eu não me engano, que são catéteres que eles têm sensor de contato na ponta deles. Qual que é o benefício desses catéteres e que mudou a história, assim diria, o resultado de uma série de ablações, em especial da fibrilação atrial? É que uma vez que você identifica o contato da ponta do catéter com o tecido, você consegue fazer lesões de melhor qualidade. Lesão de melhor qualidade implica resultado mais eficaz. Porque, assim, um dos motivos de você ter uma recorrência, seja de um Wolff ou, por exemplo, uma reconexão de via pulmonar, é que você não tinha um contato adequado. E aí você elimina, destrói aquele tecido momentaneamente, na verdade, o que você tem é um edema local, passa horas ou dias, aquele lá regride e a arritmia volta. Além dos catéteres terapêuticos, a gente tem outros catéteres, como a gente pode ver aqui à esquerda, que é o catéter circular, catéteres aqui multipolares, que eles permitem hoje fazer mapeamento de alta densidade, de alta resolução. O que a gente dispõe dentro da sala de básico para fazer uma ablação? Essa imagem aqui eu peguei da aula do Cristiano, e é a imagem da fluoroscopia. Essa é a base daquilo que o eletrofisiologista usa, a esquerda em oblíqua direita e a direita em oblíqua esquerda, para inferir as estruturas anatômicas dentro do coração. O átrio direito, o ventrículo direito, a aorta uma posição central, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Uma vez que você tem uma ideia da posição desses catéteres e de quais as estruturas anatômicas eles representam, você consegue agora interpretar os sinais elétricos de dentro do coração. Então, tudo começa com o estudo eletrofisiológico. O que é o estudo eletrofisiológico, na verdade? É uma avaliação funcional do sistema elétrico do coração, tanto do ponto de vista de condução, quanto avaliar a capacidade de algum substrato, de alguma cicatriz no coração, servir de base de substrato para alguma taquicardia reentrante, por exemplo, ou eventualmente avaliar se existe uma via acessória, algum mecanismo reentrante que pode dar origem a uma taquicardia. Então, aqui à esquerda, a gente vê os dois primeiros traçados, são traçados de eletrocardiograma. A gente faz isso aqui em 300 milissegundos. Então, é o eletro que o clínico está acostumado a ver, muito aumentado. A gente tem um catéter no átrio direito e exatamente embaixo da onda P a gente vê a atividade elétrica local do átrio direito. O outro catéter posicionado sobre o sistema de condução, ele identifica um átrio pequenininho, provavelmente porque ele está mais inserido, uma deflexão rápida, que é o potencial rissiano, e abaixo do eletrocardiograma, ou do QRS periférico, a gente tem a ativação elétrica ventricular. O que a gente faz na maioria dos estudos, e depois eu vou mostrar uma imagem, é inserir um catéter dentro do seio coronário, porque, por razões que eu vou citar depois, ele é uma referência anatômica muito importante para quem faz a ablação. Além do raio-x e dos catéteres dentro do coração, que permitem a gente avaliar a atividade elétrica cardíaca ponto a ponto, eventualmente diagnosticar uma série de processos eletrofisiológicos, hoje eu diria que a gente tem na prática dois sistemas de mapeamento eletroanatômico. Aqui à esquerda a gente tem o sistema da empresa Johnson, que é o CART, e à direita o sistema Insight, da Abbott. São sistemas que, à atualidade, a gente tem disponível no Brasil. Ambos eles são guiados por sensores eletromagnéticos, são placas coladas na superfície do tórax do paciente, e uma vez que você entra com os catéteres dentro do coração, o que eles permitem fazer? Eles permitem que você transforme um sinal elétrico
eventualmente numa cor e reconstruir, reproduzir a anatomia cardíaca. Você também pode, por exemplo, transformar aqueles sinais elétricos em relação a uma referência que você determina durante o procedimento mais precoce ou mais tardio. E com isso, você construir mapas de sequências de ativação por onde a taquicardia está circulando. Isso aqui é uma imagem do átrio esquerdo, reconstruído com sistema de mapeamento eletroanatômico. Esses pontinhos que a gente vê em vermelho foi onde foi aplicado a radiofrequência. A gente observa que, naquele momento que foi construído o mapa, para aquela volemia, para aquela condição clínica, você consegue assim, uma reprodução da anatomia muito boa, bastante assim, adequada para realizar o procedimento, praticamente sem utilizar raio-x. Eu acho que no grupo nosso, assim, todo mundo faz muita ablação de fibrilação atrial, tem bastante experiência com isso aqui. Uma vez que você entra no átrio esquerdo, praticamente hoje a gente não usa mais raio-x. Eu diria que as ablações que a gente tem feito fora, não dentro do INCOR, porque tem muita gente em treinamento, elas têm durado aí, em média 4, 5 minutos de X, então acho que o resultado é bastante bom. E mais interessante, esse trabalho aqui ele tem alguns anos, é do grupo da Escola Paulista de Medicina, e eles mostraram uma informação importante nos arquivos, foi o trabalho da Thaís. Quando você cria essas linhas e você avalia a peça anatômica, a gente vê que essas linhas que são feitas, elas são de fato contíguas. Então, isso aí permite inferir que quando você lança a mão de uma estratégia de ablação para bloquear um circuito, aqueles pontinhos que você está coletando no seu mapa, eles de fato representam uma lesão, ainda mais com os catéteres que a gente tem disponível na atualidade, que permitem fazer lesões efetivas e inferir o contato que você tem com a parede do átrio. Então, isso aqui é um paciente, é uma imagem da parede posterior do átrio esquerdo, de um paciente que havia sido submetido à ablação de fibrilação atrial há 6 meses e confeccionado um box, quer dizer, tinha sido feito um isolamento da parede posterior do átrio esquerdo. Tudo que a gente vê em rosa é tecido normal. Tudo aquilo que a gente vê em vermelho é o que está eletricamente isolado, que foi queimado. Então, o que a gente observa? Aqui na borda inferior desse box, onde está o catéter de ablação, a gente tem pontos de reconexão. E esse paciente ele recorreu à arritmia dele numa taquicardia atrial, e praticamente o catéter que estava nesse ponto, ele engloba quase todo o ciclo da taquicardia. E a gente, quer dizer, você vê esse sistema de mapeamento eletroanatômico que ele permite fazer, você fazer uma ablação, assim, às vezes, muito pontual. Queimar a menor área de tecido necessária para fechar isso aqui e bloqueando esses 2 pontos, aqui no ponto de baixo em especial, a taquicardia se interrompe. Não só para arritmias atriais, mas para arritmias ventriculares, às vezes muito complexas. Esse aqui é um caso antigo, muitos acho que vão lembrar, um caso de um estudante de medicina. Ele estava correndo na esteira e teve uma PCR. Esse paciente tinha uma miocardite, foi implantado um desfibrilador. Meses após, começou a receber terapia apropriada do CDI. Ele foi para uma primeira ablação, que foi convencional, com aquela técnica que a gente tem os catéteres e a escopia. E num segundo momento, como ele recorreu, a gente conseguiu fazer isso com mapeamento eletroanatômico. E vocês observam qual que é a diferença. Às vezes a gente fala que teve insucesso uma determinada intervenção, mas não por uma condição técnica, às vezes relacionada ao procedimento. Simplesmente você não estava com o material adequado. Porque esse paciente, se a gente observar, ele tinha uma cicatriz enorme que pega toda a parede inferior, indo até a ponta do coração. Isso aqui é uma representação do ventrículo esquerdo e da aorta e da parede lateral. E que para fazer uma homogeneização como foi feita, sem o recurso do mapeamento eletroanatômico, isso fica praticamente impossível, você conseguir queimar todos esses pontos. Esse mesmo paciente foi mapeado pelo epicardio, então você vê o que o recurso permite fazer, né? Você vai pegando esses pontos, tudo que está em rosa é tecido normal, o que está em vermelho é tecido alterado. E mais do que isso, esses pontinhos que a gente está vendo em azul escuro, é onde foi marcado frênico. Então, você vê a quantidade de informações que esse sistema ele pode te permitir para você ter mais segurança durante o procedimento e ser mais efetivo. Do ponto de vista de anatomia, eu diria assim, para o clínico, para quem faz arritmia clínica, embora a arritmia assim, mais frequente na prática, que a gente faça 50% ou mais das intervenções em eletrofisiologia seja a ablação da fibrilação atrial, e ela venha do átrio esquerdo,
Eu diria que a anatomia do átrio direito ela é muito mais complexa, por uma série de estruturas que a gente vai ver. Então, assim, o que a gente tem de mecanismo mais comum de taquicardia é a taquicardia por reentrada nodal. Na verdade, a gente tem nesses pacientes um mecanismo de dupla via nodal. A gente tem uma via que conduz com maior velocidade e, habitualmente, ela tem um período refratário mais longo. E, eventualmente, na presença de uma extrasístole, ela acaba bloqueando. A outra, teoricamente, a via lenta, que tem um período refratário mais curto, ela conduz o estímulo elétrico e, eventualmente, encontra a via rápida fora de período refratário e permite perpetuar um circuito de taquicardia por mecanismo reentrante, como a gente viu no começo. No eletrocardiograma, aqui como a gente está vendo na tira de cima, eventualmente isso aqui pode se manifestar como um PR normal, que subitamente ele aumenta. Isso aqui é diferente do Wenckman, não é aumento progressivo. Ora está conduzindo pela via rápida e ora está conduzindo pela via lenta. Na tira de baixo, a gente vê algumas ectopias, e aqui, de repente, antes de iniciar a taquicardia, a gente vê que tem uma onda T normal, mas que a T do complexo QRS, que antecede a taquicardia, ela é apiculada. Ou seja, aqui caiu uma onda P, conduziu pela via lenta e tem início a taquicardia. Onde é que o eletrofisiologista ele trabalha dentro do laboratório? Para fazer essa ablação. A gente sabe que esse circuito ele gira através desses dois componentes, que é a via rápida e a via lenta. A via rápida, atualmente, ela fica atrás do tendão de Todaro e a via lenta ela fica na frente do seio coronário. Essa estrutura, a gente chama ela de trígono de Koch, e ela tem alguns limites. O anterior é a válvula tricúspide, o inferior, o seio coronário, e o posterior é essa estrutura anatômica aqui mais robusta, passando por trás, que é a crista de Eustáquio, que ela vai da cava até o nó AV compacto. Tem mais alguns detalhes aqui, mas a aula não é para eletrofisiologista, eu acho que não tem sentido a gente se prender a isso. A única coisa importante que a gente tem que saber, assim, do ponto de vista clínico, para quem indica intervenção, é que essa distância do seio coronário até o sistema de condução, ela vai de 20 até 30 milímetros. É óbvio, assim, a gente praticamente, eu não lembro, desde que eu terminei a residência no COR, foi 2013, final de 2013, começo de 2014, eu não lembro de um paciente assim que acabou ficando com marca-passo definitivo. Os poucos bloqueios que tiveram foram transitórios. Mas essa distância aqui tem que tomar cuidado, porque eventualmente os acidentes eles podem acontecer. Então, esse aqui é um mecanismo clássico assim, de indução de uma taquicardia por reentrada nodal, para o pessoal entender como que se processa dentro da sala, né? Essas primeiras derivações, D1, D2, AVF, V1, V6, estão registrando o eletrocardiograma de superfície num paciente que já tinha um bloqueio de ramo direito. Isso aqui é 100 milímetros por segundo. Esse outro catéter está dentro do seio coronário, vai do seio proximal até o distal. Esse outro catéter no RIS e o outro catéter no ventrículo. A gente está fazendo uma estimulação atrial programada e aí a gente observa subitamente isso aqui, que é a marca da taquicardia por reentrada nodal. Aqui você tem um intervalo entre o átrio e o RIS curtinho, aqui entre o átrio e o RIS longo, quer dizer, está conduzindo pela via lenta. Isso aqui é o salto que a gente vê dentro do laboratório de eletrofisiologia. Na sequência, você tem uma reentrada para o átrio e desce para o ventrículo. Observe que a ativação atrial e ventricular ela é simultânea. É por isso que a gente tem aquele intervalo RP' curtinho na taquicardia por reentrada nodal, diferente da via acessória. E como que é feita a ablação? Atualmente a gente não usa esse catéter diagnóstico, a gente só faz com um catéter dentro do seio coronário e o catéter de ablação. Aqui, de uma forma didática, né, tem essas setinhas aqui, que está dividido para lembrar como se fosse um semáforo. O verde, a área de segurança. A área de segurança. Em frente ao seio coronário, onde você aplica a radiofrequência e bloqueia a via lenta na maior parte dos pacientes. O amarelo, já uma área intermediária, e o vermelho, próximo do sistema de condução, onde as aplicações elas começam a ter um risco maior e o risco de bloqueio aumenta. Então, é interessante observar, às vezes a pessoa fica com receio de fazer uma ablação no ataque súbito, o paciente tem uma crise a cada 3 anos, mas que é um negócio extremamente seguro. Se o grupo é experiente, se a pessoa está acostumada a fazer, é muito improvável ter um acidente, porque você tem áreas de segurança assim, bastante grandes para você trabalhar com tranquilidade e resolver a taquicardia. Uma outra arritmia confinada ao átrio direito é o flutter atrial.
O flutter atrial, na forma comum dele, ele tem uma ativação no sentido anti-horário, descendo pela crista terminal e subindo pelo septo. O istmo dessa taquicardia, quer dizer, a principal estrutura aqui que a gente faz a ablação de fato, ela vai da válvula tricúspide até a veia cava inferior. É lá que fica o istmo cavo-tricuspídeo. Teoricamente, você poderia interromper um flutter aplicando em outras regiões, mas por que a gente aplica aqui? Porque, teoricamente, essa é a menor área por onde passa o circuito. Esse aqui é o istmo. Então, você fazendo a aplicação, a gente observa aqui D2, D3, com ondas F negativa, queimando, de repente, interrompe a taquicardia. Um achado interessante, que talvez tenha valor mais para o clínico, é que quando você olha D2 aqui, é negativo, num flutter anti-horário. Por que é negativo? Porque o que a gente vê é a resultante da ativação elétrica do átrio direito e do átrio esquerdo. Então, a ativação do átrio esquerdo, no flutter anti-horário, ele se dá através do seio coronário, é de baixo para cima. Então, a onda F fica negativa na parede inferior. Num flutter horário, ou seja, que desce pelo septo e sobe pela crista terminal, habitualmente a ativação do átrio esquerdo é pelo trato de Bachmann. Consequente, a ativação dos dois átrios resultantes é de cima para baixo e você tem uma onda F negativa. Outras estruturas que são importantes, que a gente conhece, assim, que são muito frequentes de ser utilizadas e catéteres são posicionados dentro dela no laboratório, uma delas é o seio coronário. O seio coronário é a grande veia cardíaca, que drena basicamente todas as estruturas ali do lado esquerdo do coração. Do lado direito, a gente lembra que tem eventualmente aquelas veias muito pequenininhas, as perfurantes, são as veias de Tebege, pode drenar direto. Mas do lado esquerdo, basicamente, é pelo seio coronário. Aqui é uma injeção de contraste dentro do seio coronário e a gente observa que ele contorna praticamente todo o anel da mitral, indo quase aqui ao território da artéria descendente anterior e ele, de fato, dá a volta na forma de veia descendente anterior. Um achado interessante é que esse seio, essa veia, ele tem um monte de veias tributárias. A posterior do coração, a veia cardíaca magna. Isso aqui é importante porque, através dessa estrutura, você consegue mapear o ventrículo esquerdo sem necessariamente ter que fazer uma punção arterial e acesso retroaórtico ou uma punção transeptal, que aumenta risco. Dependendo da localização da arritmia, você pode eventualmente usar essa estrutura para fazer uma série de cauterizações e ablações dentro do coração. Uma outra estrutura que eu diria que é fundamental hoje dentro do laboratório de eletrofisiologia, que a gente funciona o septo interatrial para fazer as punções transeptais, praticamente, talvez 50% dos procedimentos. É tão frequente quanto fazer uma punção venosa femoral, que é a fossa oval. A fossa oval é uma estrutura hoje, eu diria, não só em eletrofisiologia, mas em cardiologia intervencionista, fundamental para fazer o acesso para o átrio esquerdo. Seria impossível fazer uma ablação de fibrilação atrial, por exemplo, sem fazer a punção dessa fossa oval, para acessar o átrio esquerdo. Então, a gente vê aqui nessa imagem que esse tipo de punção ele pode ser utilizado tanto para fazer valvuloplastia mitral, quanto para fazer oclusão de auriculeta esquerda, quanto para fazer a ablação da fibrilação atrial. Eu diria que no item F e no item H, na atualidade, é onde o eletrofisiologista trabalha. Tem alguns detalhes técnicos em relação à punção com localização que não vem ao caso para cada tipo de procedimento, mas na prática o que a gente faz é isso aqui. A gente posiciona uma bainha com dilatador na cavo, vai descendo, a primeira queda que a gente tem é para o átrio, a segunda é para a fossa oval e a partir dali você entra dentro do átrio esquerdo. Tem uma série de reparos anatômicos que a gente observa tanto em oblíqua direita quanto em oblíqua esquerda que permite fazer essa função com segurança. Aqui embaixo a gente vê uma imagem de eco intracardíaco. A gente vê o septo interatrial, o átrio direito para cima, o átrio esquerdo para baixo, a formação de uma tenda. Na sequência você tem a bainha posicionada dentro do átrio esquerdo. O nosso grupo habitualmente ele não usa o eco intracardíaco. Eu não lembro de ter tido uma fibrilação atrial, algum procedimento que foi suspenso porque a gente não conseguiu fazer a punção. Na verdade, a gente acostumou a fazer sem, e eu diria que para fazer punção transeptal, de fato, eu não vejo o papel do eco intracardíaco.
Acho que cada um tem a sua experiência. Tem gente que acostumou a fazer com eco intracardíaco, se sente mais seguro, mas é importante reconhecer que tem essa ferramenta. Talvez, na atualidade, o principal papel do eco intracardíaco, que seja importante assim de conhecimento clínico, é quando a gente tem aquele padrão de arritmia relacionado ao músculo papilar ou de banda moderadora. Essas estruturas que ocupam espaço como se fosse tridimensional dentro da cavidade cardíaca, elas são extremamente difíceis de serem mapeadas só com escopia ou só com mapeamento eletroanatômico. Nesse sentido, se você tiver o eco intracardíaco, eu diria que é uma ferramenta indispensável para fazer especificamente esse tipo de intervenção. Uma vez que você teve acesso ao átrio esquerdo, ao átrio direito, você tem como abordar essas duas câmeras, uma outra arritmia que é importante que a gente conheça e que, assim, eu diria que é a marca da eletrofisiologia, que é por onde as coisas começaram, entender os mecanismos e os circuitos, que é a síndrome de pré-excitação ventricular. Na verdade, a síndrome de pré-excitação ventricular, ela ocorre quando você tem uma conexão elétrica em algum ponto, seja do anel mitral ou do anel tricuspídeo, conectando o átrio com o ventrículo e bypassando o sistema de condução. Aqui no caso, no meio, o que a gente tem? A gente tem uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo em V1, uma transição muito tardia no plano horizontal e com uma onda Q em D3, isso aqui sugerindo uma via lateral direita. Você vê que esse complexo, os primeiros dois, eles são pré-excitados, na sequência tem início uma taquicardia. Aqui nessa imagem da direita, só para explicar a representação, a primeira imagem mostra um batimento de fusão entre o sistema de condução normal e a via acessória, como a gente vê nos primeiros dois complexos. A segunda imagem, já a atividade elétrica ela passa pelo sistema de condução e sobe pela via acessória, um circuito de macro reentrada, como a gente vê na taquicardia. A terceira imagem já desce pela via acessória e sobe pelo sistema de condução, uma condição que a gente chama de taquicardia atrioventricular do tipo antidrômica, que utiliza a via acessória na alça anterógrada do circuito. E, por fim, a condição clínica mais rara, que é o mecanismo de morte súbita no Wolff, que é a fibrilação atrial pré-excitada. Como que é feita a ablação do Wolff-Parkinson-White? Na verdade, aqui a gente tem um paciente com uma pré-excitação típica, a gente observa a onda delta, empastamento do QRS, tem alteração de repolarização em algumas derivações, e a gente vê que tem uma negatividade do QRS em D3, AVF, com uma discreta positividade em D2, isso aqui sugere uma via discretamente acima do OSH do seio coronário. E como que ocorre a ablação? Na verdade, a gente tem um catéter aqui dentro do seio coronário, é feito um mapeamento procurando um sinal em que a gente tem uma precocidade da ativação elétrica ventricular em relação ao QRS, porque ali significa que você está tendo bypass pela via. Isso aqui é um sinal de alvo adequado. Nesse ponto, você aplicando a radiofrequência, você observa que imediatamente a pré-excitação ela desaparece, tanto no eletro de superfície quanto no intracavitário. Você vê que aqui você tem um sinal AV praticamente fusionado e aqui a via acessória desaparece, é isso que a gente faz dentro do laboratório. Lembrar que a maioria dessas vias acessórias, hoje em dia, elas podem ser eliminadas com tranquilidade, mas que as vias acessórias próximo do sistema de condução, elas, de fato, elas são mais complexas do ponto de vista de fazer o tratamento, mas dentro do Instituto do Coração, o grupo já tem uma experiência grande fazendo a ablação desses casos com acesso retroaórtico. Aqui na imagem da escopia, a gente tem um catéter diagnóstico entrando pela cava inferior e posicionado junto do sistema de condução, e um outro catéter entrando pela aorta, praticamente contíguo ao primeiro. A gente observa o seguinte, aqui a gente tem os primeiros 3 batimentos pré-excitados, um catéter dentro do seio coronário, o catéter registrando o potencial da aorta, e aqui embaixo um decapolar sobre o RIS. A gente aplica a radiofrequência, em 1 segundo a pré-excitação desaparece. Observe que o catéter posicionado sobre o sistema de condução, a gente observa um potencial RISiano bastante grande, o catéter na aorta, que tem interferência, mas tem um sinalzinho menor de RIS, que permite, em muitos casos, fazer a ablação com segurança. Eu diria que nas 2 séries que a gente teve a primeira, que está para ser publicada agora, 90% de sucesso, na do Ítalo, pelo menos dentro de sala, está em 100% de sucesso,
mas já tivemos recorrências. As recorrências não são tão raras, elas ocorrem também da mesma forma como a crio, mas é uma alternativa. Com relação à ablação da fibrilação atrial, e aqui eu vou perder um pouco mais de tempo, porque eu diria que assim, é o que a gente mais faz, é o que o clínico hoje talvez mais indique, e que é fundamental ter um entendimento assim daquilo que é feito dentro do laboratório. Essa aqui é uma imagem bastante antiga da parede posterior do ato esquerdo, e a gente observa o seguinte, que na parede posterior em si, as fibras elas não obedecem assim uma ordem tão clara de posicionamento dentro do ato, parece um negócio meio bagunçado. Mas, em especial, as fibras ao redor das veias pulmonares, elas obedecem uma sequência como se enlaçasse a veia. E isso ocorre praticamente em todos os atos. Então, na natureza, se alguma coisa ocorre de forma repetitiva, deve ter alguma razão para isso. Habitualmente, quando você tem a sístole atrial, você pode ter, e tem de fato, em alguns casos, uma sístole vigorosa como essa, retorno de sangue do ato esquerdo para dentro da veia pulmonar. Quando o sangue distende a veia, isso pode ser um problema, porque tem uma série de mecanorreceptores dentro da veia que podem eventualmente favorecer o surgimento de arritmias cardíacas. O fato de você ter aquela musculatura ao redor da veia e ter uma inervação autonômica muito rica daquilo lá, eventualmente faz com que o diâmetro da veia reduza discretamente durante a sístole. Pode parecer muito pouco, menos de 10% a redução desse diâmetro, mas se a gente lembrar que a resistência é inversamente e a quarta potência do raio desse diâmetro, você vai entender que a resistência na veia aumenta muito. Então, esse, teoricamente, é um mecanismo de proteção. Óbvio que o paciente que tem um ato esquerdo muito dilatado, ou paciente que tem fibrilação atrial há muito tempo, esse mecanismo de proteção ele vai se perdendo. Por outro lado, isso aqui não explica, obviamente, a maioria dos mecanismos de fibrilação atrial, mas é um entendimento que é importante, porque é ao redor dessas veias que a gente faz a ablação da fibrilação atrial e as cauterizações. Eu diria que, na prática, hoje, a gente tem, assim, sabidamente, para esses pacientes que têm arritmia na forma paroxística, crises intermitentes, que o mecanismo ele é muito claro. 90% a 95% das vezes, a arritmia ela vem da veia pulmonar. E, nesses casos, se você fizer uma cauterização, um isolamento elétrico dessas veias, você vai resolver a maioria dos problemas. Óbvio que as recorrências, elas ainda ocorrem e o mecanismo, na grande maioria das vezes, é a reconexão da veia. O que você não é porque a ablação não deu certo, é porque eventualmente o tecido é como se ele regenerasse. Você tem que entrar e reforçar a lesão ali. Por outro lado, à medida que a doença persiste, você caminha para as formas persistentes da doença, podem ocorrer uma série de modificações no tecido atrial independente da veia pulmonar. E isso pode levar à fibrose do tecido. Essas alterações anatômicas, elas podem ser identificadas, por exemplo, com o uso do mapeamento eletroanatômico. Aqui a gente vê, quer dizer, a veia pulmonar ela já está isolada. O que a gente vê em rosa, que o mapeamento ele consegue fazer isso, ele transforma um sinal elétrico numa cor. Então, o tecido normal, você tem uma representação aqui em rosa. O tecido doente, ele está em verde, e o muito doente, onde praticamente não tem potencial, em vermelho. Então, nesses casos, uma possibilidade é tentar hoje fazer a homogeneização desse substrato. Óbvio que isso aqui não é uma coisa assim tão validada. Tem alguns trabalhos que mostram o benefício de se fazer isso, outros não. Alguns grupos trabalham o substrato, outros não. Se for o primeiro procedimento, por exemplo, o paciente só tem fibrilação atrial paroxística e você identifica uma cicatriz, você pode ficar só com as veias. Eventualmente, o paciente com fibrilação atrial de muito tempo tem um substrato, muito tecido doente, você vai precisar fazer linhas, eventualmente fazer box, ou, por exemplo, como nesse caso, fazer uma homogeneização septal. O que o médico o eletrofisiologista ele tem hoje dentro do laboratório para fazer essas ablações? Ele tem um catéter laço, que habitualmente fica no ósseo da veia pulmonar e registra o potencial elétrico da veia. Ele tem os sistemas de mapeamento que permite você fazer uma lesão mais efetiva, você sabe aonde você já queimou, a característica de cada pontinho da lesão que você fez. Alguns grupos utilizam o eco intracardíaco
Na prática, em especial para fibrilação atrial, pode ser utilizado para fazer a transeptal, eventualmente ver a característica da lesão que está sendo feita. Inicialmente, os primeiros catéteres eles eram de 4 milímetros para fazer a fibrilação atrial, depois vieram os catéteres de 8 milímetros, melhorou o resultado. Na sequência, os catéteres irrigados, lesões mais efetivas, entregando mais energia, uma lesão mais consistente. E, por fim, o que a gente tem de mais novo são esses catéteres que permitem inferir o contato do catéter com a parede do átrio. A gente sabe hoje que quando você tem uma lesão maior que 10 gramas, você consegue fazer uma lesão mais efetiva. Óbvio que a tecnologia ela traz resultados melhores, lesões mais consistentes, mas também aumenta o risco. Por exemplo, a gente vai mais para frente, que uma das complicações é a lesão esofágica. Esses catéteres onde tem o contato, se você for muito insistente, atrás de buscar uma lesão muito efetiva, ou com contato muito bom, você pode lesar estruturas adjacentes. Esse vídeo aqui, a Karina me cedeu, e está muito legal, porque ela fez em alta velocidade, mostrando como é feita uma ablação de fibrilação atrial. Então, eu vou explicando aqui durante a ablação, o que a gente faz, a primeira etapa é construir o mapa do átrio esquerdo. Na sequência, o que a gente faz é começar a fazer a cauterização ao redor das veias pulmonares. Vocês observam que tem um monte de dado aqui. A gente tem um lacinho dentro da veia pulmonar superior esquerda. Aqui embaixo, a gente está registrando o potencial elétrico da veia pulmonar. Eu chamo a atenção aqui de vocês para esse potencial amarelinho maior. Vocês observam que uma vez que a veia for isolada, ele subitamente vai desaparecer. Um outro dado, quer dizer, continuamente, para cada pontinho de radiofrequência que você aplica, você vê que você tem uma monitorização contínua do contato com o tecido atrial. É aí que vai a experiência do médico que está fazendo. Quer dizer, você vê isso, depois de ter feito muito, você consegue praticamente ao longo de toda a circunferência uma lesão consistente com catéter bastante estável. Esse, eu diria que talvez seja o principal determinante a longo prazo de você não ter reconexão de veia pulmonar. Vocês ficam olhando aqui, o amarelinho, daqui a pouco, subitamente, ele vai desaparecer. Vocês viram aqui, a veia está isolada. Nesse momento, você obteve a desconexão elétrica. Então, vocês vejam que não basta você ir coletando os pontos e que isso vai resolver o problema do paciente. Nesse caso, a primeira passagem isolou as veias, mas tem vários pacientes que você passa a circunferência toda, com bom contato, e a veia permanece conectada. Nesses casos, você tem que entrar mais dentro da veia algumas vezes para conseguir fazer a desconexão. Por exemplo, nas veias direitas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa região onde eu estou apontando o mouse, passa o nervo frênico. Então, entrar dentro da veia pode também aumentar o risco, porque você pode ter estenose de veia ou lesar o nervo frênico especificamente nas veias direitas. Vocês vejam que aqui foi exatamente o ponto em que a gente teve isolamento da veia direita. Vocês ficam aqui acompanhando o amarelinho, vocês vão ver que ela vai isolar a direita. Está passando, aqui de repente sumiu o potencial elétrico, a veia está isolada. Lembrar do ponto de vista clínico, as principais complicações da fibrilação atrial, embora seja extremamente raro hoje, os sensores de contato eles reduziram de uma forma substancial a taxa de ocorrência, o tamponamento é uma complicação que ainda ocorre. O acidente vascular cerebral, aqui tem uma área isquêmica grande, isso aqui é uma coisa assim, extremamente incomum, não lembro de ter visto um negócio desse, nem na época da residência, nem depois. Mas acidentes vasculares cerebrais de menor dimensão, eu já vi, e acontece, é uma complicação da fibrilação atrial. Aqui é a estenose da veia pulmonar, que pode ocorrer, e ocorria mais quando a gente não tinha sistemas de mapeamento, que você ia só com a fluoroscopia, e às vezes o cara que não está tão acostumado, ele acaba entrando mais dentro da veia. Uma outra complicação, que é a mais temida, porque se você tiver um tamponamento, você drena, você resolve dentro de sala. Mas a fístula atrioesofágica, que é uma complicação muito tardia, de evolução muito rápida e com uma mortalidade ainda muito alta. E aqui no E, quando você está queimando as veias direitas, pela razão que eu falei, o frênico passa ali perto, se você entrar muito na carina, você pode ter esse tipo de acidente, tem uma paralisia frênica. Aqui chamar atenção em especial para a fístula atrioesofágica. Essa aqui é uma imagem da parede posterior do átrio esquerdo. Aqui a gente tem as veias direitas e as veias esquerdas.
O que foi feito aqui? A gente entrou com um catéter de mapeamento eletroanatômico pelo esôfago do paciente e reconstruiu o esôfago. Vocês vejam que quando a gente está queimando a parede posterior do átrio esquerdo, e aqui esses pontinhos eles estão em amarelo, não é por acaso. A gente muda a cor do pontinho para caso tiver uma recorrência, a gente lembrar das regiões que eventualmente a gente aplicou mais rápido ou com menor energia. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente identifica que está próximo do esôfago, e nesse caso a gente trabalha com um monitor de temperatura esofágico, tem que tomar muito cuidado. A taxa na literatura dessa complicação é de 1/1000, mas a mortalidade é superior a 80% e habitualmente a evolução é em poucas horas, é muito grave. De rotina, para prevenir isso, a gente usa o termômetro esofágico, toma todos esses cuidados com relação à aplicação da radiofrequência. E o Dr. Maurício já começou já há vários anos no grupo a instituir a endoscopia no primeiro PO. Eu diria que isso aí dá muita segurança para quem fez o procedimento, porque, por exemplo, você faz uma endoscopia, isso aconteceu comigo recentemente, você faz uma endoscopia, você sabe que não tem lesão. Passa 3 semanas, o doente te liga, fala, tô com febre, tudo bem, agora você vai pensar no Covid, mas se não fosse por isso, é uma situação muito desconfortável, porque muitas vezes a manifestação clínica inicial é uma febre, um mal-estar torácico, antes de abrir com a manifestação mais importante, como, por exemplo, acidente vascular cerebral embólico, sepse ou mesmo hematêmese. Então, em raros casos, quer dizer, a taxa é pequena, em torno de 10%, a gente pode ter lesão esofágica bastante feia, como a gente está vendo aqui na endoscopia. A rotina nossa é repetir a endoscopia depois de uma semana. Se persiste a lesão, se ela aumenta, a gente interna o paciente, deixa em dieta zero e vai avaliando isso aqui com PCR e tomografia. Aqui na imagem inferior direita, a gente observa uma fístula que abriu já com bolinha de ar dentro do lado esquerdo. Isso aqui é uma catástrofe. Dificilmente o paciente não morre quando isso acontece. E por fim, só para citar aqui uma condição muito comum que a gente faz a ablação de extrasístole ventricular em alta densidade. O que a gente faz, na verdade, é mapear essas extrasístoles, e quando a gente identifica esses potenciais precoces em relação à extrasístole, com o sistema de mapeamento eletroanatômico, a gente consegue construir esses mapas, que são mapas de ativação. O que é um mapa de ativação? É aquele no qual você transforma um sinal elétrico precoce ou tardio em relação à sua referência numa determinada cor. Por exemplo, aqui você consegue ver que a corzinha vermelha, no caso, é o mais precoce, o azul mais tardio, e você consegue localizar na cúspide esquerda o alvo da arritmia, fazendo a ablação nesse ponto, a arritmia desaparece. Por fim, eu diria que o laboratório de eletrofisiologia, assim, ele é um local de trabalho muito complexo, que você tem mapeamento eletroanatômico, às vezes você tem eco intracardíaco, você tem imagem da escopia, o polígrafo, uma série de informações que o tempo todo você tem que estar ligado para tentar dar o diagnóstico e tratar o paciente. Todas essas ferramentas, o que eu diria que elas mais agregaram, além de melhorar a eficácia do procedimento, é a segurança, tanto para o paciente quanto para o médico. Aqui tem algumas fotos do nosso grupo. Era essa a ideia aí. Não sei se vocês querem comentar, querem perguntar. Falou. Pronto. Uma pergunta, pode ser? Pode, claro. Ô, Regina, nosso do POP, que você falou. O POP, você falou que esquenta o sangue, dá tamponamento. No caso, você tem um rompimento, é isso? Chega tão importante que você faz tipo sei lá. Como Não, é que eventualmente, esquentar o sangue e fazer tamponamento? eventualmente, a maioria das vezes, você tem o POP e nada acontece. O POP ele é audível, parece que você jogou uma bombinha no chão e teve estalido. Mas Sim. algumas vezes, por exemplo, eu já tive, alguns anos atrás, fazendo a ablação de um golfe, aplicando ali na boquinha do seio coronário, tive um POP que parecia que tinha estourado uma bombinha no chão. 2 ou 3 minutos a borda estava parada. Ou seja, você ferve o sangue ali, aquela bolinha ela se rompe e na hora que ela se rompe você pode ter lesão de fibra miocárdica, inclusive rompimento. E aí você tem o sangramento. Então, é por isso que faz derrame pericárdico. Eu não entendi muito bem o conceito do POP é assim, tem um esquenta debaixo da superfície, tá? Quando ele faz a lesão mais profunda, e isso vai levando a uma expansão do tecido. E aí chega a criar até gás, e aí rompe. E aí
fato de romper, se a parede é fina, ele pode levar a uma perfuração. Tendo uma parede grossa no ventrículo, coisa, ele só vai fazer aquela cratera, né? Aí depende da Ai, espessura do entendi. Ele é Então, bastante audível. é. Ele é bastante Ele Esquenta é audível. Muitas vezes. audível e a gente sente na mão também. A gente sente o gente, Na mão, né? tranco no catéter e o barulho, dá um pó. Perfeito. É mais seco, né? Eu quero Mas é parabenizar o isso, meu é um aumento de pressão que aí rompe e aí estoura. Como uma bomba no mesmo, né? músculo, não é que esquenta o sangue. Então, é lá dentro, a fibra No músculo. miocárdica que É aquece, dentro, é. muda, Por sei isso lá, que os de lado. catéteres irrigados, por isso que os catéteres irrigados fazem mais, ele faz a lesão um pouco mais profunda e ele vai por dentro e aí vai para a superfície. Na Ele vai Com verdade, milímetros Não também pode esquenta, ter, tem não muita relação esquenta com. tanto a beira, fica mais profunda. Pega mais central e a beiradinha fica mais. É isso? É, né? Irrigado, É. Ô, porque mantém as Regine, coisas mais fresquinho, né? doutor Francisco, eu quero, em primeiro lugar, te parabenizar, porque você fez uma aula sucinta, porque eu vi a tua aula de ontem, que foi uma aula mais voltada para a eletrofisiologia, e hoje você teve o cuidado de ser bastante cauteloso e mostrar uma visão geral para o clínico. Você está de parabéns, a aula está muito boa, está muito bem ilustrada, você colocou por doenças e ficou muito boa a sua apresentação. Eu quero te parabenizar pela didática, inclusive, você foi bastante didático. obrigado. Tá? Até clínico, como a gente consegue entender, dá até vontade de entrar na sala de eletrofisiologia. Eu só tenho uma dúvida aqui. Na verdade, não é uma dúvida, é um questionamento. Quando a gente quer fazer pedido para convênio, tá, a gente percebe que para TAC Supra, o mapeamento eletroanatômico nem todos permitem. Eles acham que dá para fazer tranquilamente sem mapeamento eletroanatômico, em especial TRN e vias acessórias. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que agrega? Obviamente que o melhor dos carros é o melhor dos carros, mas eu queria saber se realmente agrega sucesso. O que você percebe quando você faz uma ablação com carto para vias acessórias ou TRN, ou uma ablação pela técnica convencional? Doutor Francisco, para arritmia supraventricular, particularmente, eu não vejo diferença nenhuma no resultado. Tá? Perfeito. O máximo que eventualmente você pode precisar é um catéter irrigado, mas você não precisa do carto para usar um catéter irrigado. Então, eu diria que, assim, eventualmente, em recorrência, em localização muito próxima do sistema de condução, em criança, para evitar usar uma dose de radiação maior, eventualmente pode ter o papel. Mas a grande totalidade dos casos, da forma convencional, você resolve e eu não imagino que melhore resultado. Com ou sem, do ponto de vista de resultado, desfecho clínico, o mapeamento eletroanatômico não agrega para taquicardia supraventricular. Que já parte de uma taxa de sucesso muito alta, né? Então vai agregar um custo para um aumento de 95% para 96%, 97%, né? Então, realmente. Mas nos casos de TAC Supra, por exemplo, o Wolf, recorrência, que não é por problema de ser parisiano, que é por problema de localização mesmo, ajuda bastante. Então, Quando tem... os convênios eles liberam para recorrência, né? De vertículo faz diferença ter o cato não ter mapeamento eletroanatômico? Consegue entender melhor um divertículo, uma estrutura? Sim, vias acessórias vias acessórias mais largas. Muitas vezes conhecer o divertículo já é importante, né? Que o Murray ia falar. Não, eu ia dizer isso mesmo, mas para o divertículo em especial, eu acho que quando você suspeita dele, você faz a venografia do seio coronário. Quando existe a via acessória, habitualmente ela não fica lá no bolsão, ela fica no colo do divertículo. Então, é a região principal que você vai mapear, e você vai fazer isso com a venografia. O mapeamento talvez não vai ajudar tanto. Ótimo. Mas te ajuda a entender a anatomia, né? Agrega, sim. Eu acho que... Se suspeitar, eventualmente pode fazer uma pomo também antes, qualquer coisa. Não. Muito bom. Perfeito. Alguém tem dúvida aí do grupo? Fellows, clínicos? Alguém quer falar? Fiquem à vontade. Acho que a aula é bem dada, né? Perfeito, né? Acho que bom.
mais uma vez, agradecer aí. Quinta-feira, a próxima aula, é isso? Do grupo de clínica. A gente vai ter da Eletrofísio amanhã, que eu vou dar, e depois eu mando o link, que vai ser de conceitos básicos de mapeamento anatômico, mas também está estendido a todo mundo, mas aí também, como é a foco em eletrofisiologia, vou aprofundar um pouco mais, como o Ridney ontem. Quinta, doutora Denise, sexta-feira é feriado. Então, quinta é Denise, meio-dia também de síncope, acho que na semana que vem já é a TAM, na terça-feira, se Deus quiser. E aí tem terça, quinta e vai ter o caso clínico na sexta. Beleza. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Bom